E neste domingo, dia 11, completaram-se 10 anos de uma das maiores tragédias dos Estados Unidos, o atentado terrorista ao World Trade Center e ao Pentágono, que resultou na morte de mais de 2.000 pessoas. Para refletir sobre isso, junto à comunidade acadêmica, a Unicinos promove entre hoje e amanhã o evento 11 de setembro, 10 anos depois, o que mudou. Eu recebo agora um dos palestrantes, o professor Marcos Capucci Leles, do Programa de Pós-Graduação em Economia da Unicinos e coordenador da área de Inteligência Comercial e Competitiva da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Carol. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer te receber. Bom, professor, acho que o mais interessante desse evento, além dessa reflexão sobre o 11 de setembro, é que ele tem diversos olhares, né, professor? Eu acho que isso se torna cada vez mais importante à medida que existe uma certa integração entre várias disciplinas e várias ciências, né? Porque a gente muitas vezes está um pouco acostumado a olhar a sociedade como caixinha separada, a economia de uma forma, a sociologia de outra forma e a comunicação, né? E como é que essas coisas se comunicam entre elas, né? A gente sabe que cada vez mais isso vem se comunicando cada vez mais, então cada vez mais é mais importante a gente olhar o conjunto e a forma de comunicação dessas várias áreas. Esses olhares acabam influenciando as resoluções um do outro, né, professor? Um interfere no outro. Exatamente. E assim sucessivamente. Então, como lançar esse olhar sobre a economia, professor? Bom, eu costumo dizer que a crise de 11 de setembro na economia não aconteceu em 11 de setembro de 2001, aconteceu em outubro de 2009. Só que também a economia é um processo histórico e a coisa já vinha de tempos atrás. Era uma crise que já estava estava ali, né, e ela foi, vamos dizer assim, teve alguns movimentos que catalisaram isso em 2009, né? Então eu costumo olhar ela um pouquinho mais da questão histórica, né? Desde o processo, e a partir do 11 de setembro, ela se aprofundou, ela chegou com uma força maior em 2009. Né? Bom, alguns economistas comentam que, a partir do 11 de setembro, tudo que aconteceu na economia tem alguma base em função desse acontecimento. Professor, o senhor concorda com isso? Eu concordo, em parte sim. O economista nunca vai concordar. Com tudo, né, professor? Em parte, eu acho que sim, eu acho que principalmente pela política, vamos dizer assim, fiscal e monetária americana, né? Que a partir do 11 de setembro eles começam a financiar a guerra e criam uma certa descontrole das contas públicas americanas, além de um descontrole, inclusive, das contas privadas, né, da população americana, que começa a gastar de forma... Muitos empréstimos, né, professor? Isso. A partir de 2001, 2000, a relação que a gente chama do empréstimo sobre a dívida das famílias teve recordes históricos, cresceu exponencialmente, né? Associada a uma questão do mercado financeiro, que houve uma desregulamentação um pouco descontrolada do mercado financeiro, e o financiamento da guerra, né? Isso tudo acaba catalisando uma coisa muito mais forte em 2009. Né? Bom, como a gente comentou no começo da entrevista, o professor faz parte da Apex, que é uma instituição que justamente pensa a questão da exportação, da economia. E se engana, né, professor, quem pensa que o 11 de setembro, que aconteceu nos Estados Unidos, não atinge a nossa economia, né, professor? A gente teve várias crises dos anos 90, que foi a crise da Ásia, a crise na Rússia, a própria crise no Brasil, que foram crises um pouco mais isoladas e de rápido controle. Agora, quando você chega a uma crise na maior economia do mundo, isso tem um efeito muito maior global. Né, e tanto é que até hoje a gente ainda está sofrendo isso. Né? A gente ainda está com um processo de que essa crise agora ainda não se resolveu, né? E provavelmente alguns economistas acham que antes de 2015 ela não vai se resolver, se nada ocorrer no meio do caminho. É verdade, não pode esperar que seja tudo sempre tranquilo. Porque se a gente tem lá alguns movimentos na Europa, com alguns problemas, os próprios Estados Unidos ainda com alguns problemas, então se nada ocorrer, se espera que até 2015 ela se volte ao normal, o padrão normal. Certo. Bom, então uma reflexão bem importante, precisa de tempo, né, professor? Então, aqui na Unicinos vai ser a oportunidade. Quem quiser pensar mais sobre economia e entender melhor como é que é o trabalho do professor na Apex, é só acessar o site apexbrasil.com.br. Saber da nossa economia nunca é demais, né, professor? E quem quiser saber também toda a programação sobre a palestra do professor e os outros convidados do evento aqui da Universidade sobre o 11 de setembro, é só acessar portal3.com.br. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. É um prazer receber.